Olá, igreja, olá a todos. É muito bom estar aqui novamente com vocês para levarmos um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o medo, baseado numa palestra de César Coneglian, que é um psicólogo e que entende bastante do assunto e onde nós nos baseamos para o que vamos falar. Nós não vamos falar sobre o medo que muitas vezes nos protege a vida, onde nós escapamos de situações difíceis, de situações complicadas, ou medo que nos preserva a vida. Mas nós vamos falar do medo que muitas vezes vem desde a infância, que não sabemos por que existe, que nos limita, que nos paralisa muitas vezes, o medo que estamos enfrentando com essa situação de pandemia. Muitas pessoas estão com muito medo, medo exagerado. É lógico que precisa se ter medo, mas não pode ser dessa forma, que muitas vezes nos limita até a nossa própria vida. Nós vamos ver o medo à luz da palavra. Começando com 2 Coríntios 6, de 11 a 13. Diz a palavra: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então nós vemos aqui que o nosso afeto nos limita, muitas vezes, as nossas emoções nos limitam. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra nos diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós, como pessoas humanas, somos compostos de espírito, alma e corpo. O alvo de Deus é que a santificação, a salvação atinja o nosso corpo, porque é pelo corpo que damos testemunho de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus é conhecido na terra, manifestado na terra através do nosso corpo e do corpo de Cristo, que é a igreja. Entretanto, para chegar ao nosso corpo, Deus precisa santificar, salvar primeiramente o nosso espírito e a nossa alma. No nosso espírito, Deus trabalha através do novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito, confessar Jesus Cristo como nosso Senhor pela nossa boca e crer no nosso coração. É preciso arrepender-se dos pecados, e tudo isso começa no nosso espírito pela nossa conversão. A alma, ela é composta de pensamento, ou a mente, é composta da emoção, o nosso sentir, e da vontade. Então, da nossa mente, vontade e emoção. As emoções são formadas no pensamento. Em João 16, versículos 5 e 6, nós temos: Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, quando se fala de morte, a emoção produzida é de tristeza. Não há outra emoção, mais predominante do que a tristeza quando se fala de morte. Muitas vezes sentimos de forma errada, porque pensamos de forma errada. O pensamento e a emoção determinam a vontade. Então nós pensamos, nós sentimos, e aí vem a nossa vontade, o nosso agir. Tomamos muitas vezes decisões ruins porque a emoção nos domina. Estou para dizer que a mulher, ela tem mais carregada o aspecto da emoção. Ela é mais emotiva, ela é mais emocional, a mulher, do que o homem. Em Salmos 42, versículos 5 e 11, são versículos que falam a mesma coisa. Diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, muitas vezes a gente se perturba, nós ficamos abatidos,
né? Mas nós precisamos crer no Senhor, que o Senhor vai resolver as questões por que estamos passando. E o toque na nossa mente, ele é muito mais rápido do que na emoção. Se você compreende na mente a situação, tudo está resolvido. Mas para fazer o pensamento tornar-se uma emoção, pode levar muitos dias e até meses. Então, na santificação, no nosso salvamento, na nossa salvação, primeiro vem um pensamento, para depois vir a emoção. A emoção ela é mais lenta. Diz-se que a distância entre o céu e o inferno é de 1 palmo, da cabeça para o coração, de 1 palmo, a distância do céu para o inferno. A distância do pensamento para o sentimento. Por isso, algumas decisões baseadas na emoção são graves e até de sérias consequências. Algumas emoções ruins, nós não vamos falar das emoções boas, nós vamos falar das emoções ruins. A primeira delas, o medo, é a primeira emoção que a Bíblia descreve, o medo. Outra emoção, a irritação, que é a segunda emoção que a Bíblia descreve. A ansiedade, a angústia, é o maior risco para o suicídio, aquele aperto no peito, aquela coisa terrível, a angústia. A tristeza, a raiva, ou o ódio, ou o rancor, o desânimo, todas essas são emoções ruins. Em Gênesis 3, de 9 a 11, nós temos: E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então aqui Deus está falando para Adão da situação onde Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única árvore que Deus pediu para que ele não comesse. Ele precisava comer da árvore da vida, que é o próprio Senhor. Mas ele desobedeceu, pecou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no momento que Adão pecou, ele perdeu a presença do Pai, de Deus. Ele se encontra, então, na posição de criatura e não de filho. Se tivesse obedecido ao Senhor, se tornaria filho de Deus. Então, ele perde o relacionamento próximo, o relacionamento amoroso com o Pai. E o medo, ele é formado pela ausência do Pai. O medo, ele é produzido na solidão. E solidão e medo andam juntos. Mas, se você incluir alguém nessa situação, o medo é tirado, vai embora. Por exemplo, uma criança entre 5 e 7 anos, que tem medo de dormir à noite no escuro. Se ele for para a presença dos pais, vai para a cama do pai e da mãe, o medo vai embora, porque ele sente-se seguro. Nós não temos medo de tudo, mas de algumas coisas. Os medos são diversificados, cada um tem medo de uma coisa ou outra. E, em geral, vem das histórias que trazemos da infância. O toque, transtorno obsessivo-compulsivo, o perfeccionismo, ocorrem porque há medo. Você faz o que tem que fazer, repete as coisas, é perfeccionista, não deixa nada escapar, porque se tiver tudo em ordem, você se sente bem, você se sente seguro. Os irritados. Adão teve medo, seu filho Caim foi irritado. Então, as situações de medo deixam as pessoas irritadas. O medo gera muitos problemas em nós, porque nós nos distanciamos de Deus. Até nascermos de novo, até nos convertermos, o medo domina a nossa vida. Nós somos reféns do medo. Temos uma sensação de solidão, de que não somos amparados. A mãe tira o medo? Sim, a mãe tira o medo. Mas o pai tira o medo de uma maneira melhor. Muitas vezes o pai só olha ou diz uma palavra e a criança se sente amparada, se sente segura. Pais ausentes levam os filhos a terem um medo mais acentuado. A figura paterna presente leva a uma dissipação melhor do medo. Então, a figura paterna é essencial. A figura da mãe é essencial. A figura do pai e da mãe é essencial. Mas o pai leva a criança a ter menos medo. Nas Escrituras, quem põe limite é o pai.
Hoje, se temos mais problemas, porque falta a figura do pai na educação dos filhos, deixando os pensamentos dos filhos mais soltos, sem limites. Pais severos, bravos, produzem filhos medrosos. O que tira o medo é a presença dos pais, uma presença leve. Se for severa essa presença, o filho fica assustado e aumenta o medo. Se o pai não for presente, por uma maneira ou outra, a mãe faz o papel da mãe e do pai, mas isso é de uma maneira parcial, não é completa. A mãe precisa se concentrar no papel dela, no papel de mãe, para fazê-lo bem feito. Nunca devemos forçar ninguém a enfrentar o seu medo. Não se deve forçar. Devemos levar a pessoa a enfrentar o medo, mas nunca forçar. Tudo que é forçado não tem a presença de Deus. Quais os danos provocados pelo medo? Pelo menos 3 danos. O primeiro, esconde a verdade. Em Gênesis 3:10, nós lemos agora há pouco, que diz: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o medo leva a pessoa a esconder a verdade. Quem tem medo não fala a verdade. A verdade, ela liberta, produz comunhão, produz sanidade mental. Quando o problema está com os pais rígidos, a questão da verdade fica comprometida. Os filhos vão esconder a verdade. É necessário uma conversa boa, uma conversa saudável e que os pais sejam realmente pais compreensivos. O medo também distorce a realidade. Você começa a imaginar coisas que não existem. Números 13:33, a passagem que fala dos espias, diz assim: também vimos ali gigantes, do hebraico Nefelins. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eles estavam se vendo como gafanhotos e já imaginando que o inimigo estava vendo a eles como gafanhotos também. Temos aqui, por exemplo, uma criança que imagina vultos à noite. Quem não teve isso, no quarto escuro, observa vultos e imagina pessoas, monstros. O que se deve fazer numa situação dessa? Acende a luz. Acende a luz e explica, olha, aqui você tem isso, você tem aquilo. Acalma a criança, Devemos enfrentar a situação de uma maneira correta, pensar de uma maneira correta, se faz sentido ou não o que se está pensando. Para tirar o medo, o Pai, Deus, deve ser incluído nas situações. O segredo para se livrar do medo é incluir o Deus, o Pai, o nosso Pai, nas situações de temores que temos na vida. O medo começa na solidão e na ausência do Pai. Por isso, nas situações em que tivermos medo, precisamos incluir Deus nessas situações. Mateus 14:25-26, a passagem do barco, diz que na 4ª vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então os discípulos tiveram medo porque não reconheceram o Senhor. E quando viram que era o Senhor, o medo foi dissipado. O medo também compromete o amor da gente. O medo produz tormentos. 1 João 4:18 nos diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Deus Pai, Ele ama de uma maneira perfeita. Deus é amor. Não estamos falando aqui de Jesus. Jesus é paz. Mas Deus é amor. Deus Pai é amor. O medo começa na ausência do Pai. Precisamos ensinar a nossa mente a colocar a figura de Deus em todas as situações por que passamos. Em Gênesis 15, versículo 1,
nós temos: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Abraão acabara de sair de uma guerra dos reis, 4 reis contra 5 reis. Deus fala: eu sou o teu escudo, eu te protejo. Você só vai morrer, eu só vou morrer, você só vai morrer quando o Senhor nos chamar. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você crê nisso? O Senhor nos conhece desde antes da fundação do mundo. O Senhor tem no seu livro todos os nossos dias escritos. É claro, de acordo com a nossa livre consciência, o nosso livre arbítrio, mas Ele sabe. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe o que vai acontecer. Em Gênesis 26:24, a passagem sobre Isaac diz que na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Não temas, eu sou contigo. O Senhor é conosco. Para ser liberto do medo, nós precisamos da soberania de Deus, ou seja, Deus é poderoso para nos proteger. A soberania de Deus, Deus é poderoso para nos proteger. E da paternidade de Deus, Deus é nosso Pai. Deus é amoroso para cuidar de mim e de você. Êxodo 33:14 fala assim: Deus diz a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Descanso no hebraico é repouso. A minha presença irá contigo, aonde você for, e eu te darei repouso. O Pai conhece você desde antes da fundação do mundo, Efésios 1, versículo 4. Antes de você existir, e vai cuidar de você até você ser chamado para estar com Ele, até a nossa morte. Isaías 41, de 8 a 13, vou ler aqui na palavra, nos diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. A palavra é muito clara. O Senhor nos ajuda. Não temas, o Senhor nos dá a mão, o Senhor nos auxilia, o Senhor cuida de nós, cuida com relação aos nossos problemas, aos nossos inimigos, às nossas situações problemáticas. O Senhor cuida de nós, o Senhor é nosso Pai, é o nosso cuidador. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Quando nós entendemos que pertencemos a Deus, o medo vai embora. O medo dissipa. Nós estamos guardados, nós estamos cuidados pelo Todo-Poderoso, por Deus. Pelos nossos filhos, precisamos colocar nossos joelhos no chão, orar pelos nossos filhos, porque Deus cuida. O que leva ao medo, já falamos e repetimos agora, é a ausência do Pai. O que tira o medo é a presença do Pai. Nosso grande desafio é colocar a paternidade de Deus nos nossos temores, nas nossas situações de vida. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta.
O que Ele determina fazer, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Isaías 44, de 1 a 3, nos diz: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Os teus descendentes, os meus descendentes, o Senhor vai nos abençoar, vai derramar a bênção sobre nós e os nossos descendentes. Nós somos amados do Senhor, não importa o que aconteça, não importa o que Ele faça. As pessoas que mais vão ter medo são as mais sensíveis, as mais perceptivas, as que conseguem perceber as coisas mais facilmente. Essas pessoas têm a tendência de ter mais medo. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5, nos diz: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Essa é uma palavra para Jeremias, profeta Jeremias, e para cada um de nós. O Senhor nos conhece antes de nascermos, desde antes da fundação do mundo, e Ele nos consagra, Ele nos consagrou. Nós precisamos crer nisso, receber isso. 1 Timóteo 2,4 fala: O Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor nos conhece desde antes de existirmos e já nos consagrou. Está em cada um de nós, através do livre-arbítrio, de escolhermos o Senhor, de recebermos o Senhor para dentro do nosso espírito. O Senhor não arromba portas, mas Ele espera pacientemente pela nossa decisão em tê-lo dentro de nós, deixarmos sermos trabalhados por Ele. O Senhor tem uma história de amor para com você, para comigo. Ele nunca vai se separar de você, de mim. Não há por que ter medo. Deus está conosco. Espero que tenham gostado. É uma mensagem simples, mas muito encorajadora nesses dias atuais que vivemos. Quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva, está escrito aqui embaixo inscrever-se, se inscreva no canal, você vai ter acesso aos demais vídeos, aos que vierem. Nós também estamos estudando Apocalipse, então vocês podem se inscrever no canal da ICEL, Igreja Cristã em Londrina, para terem acesso aos vídeos do estudo contínuo, né? Estudo capítulo por capítulo de Apocalipse. Que o Senhor nos conceda uma excelente semana, uma excelente e abençoada semana, que o Senhor possa nos proteger, nos livrar de todo o mal, a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, que possamos fazer diferença na vida dessas pessoas, que sejamos uma bênção para essas pessoas. Que o Senhor possa realmente nos iluminar, nos conceder a graça de sermos um instrumento nas suas mãos. Amém.